Pessoal, que Deus abençoe poderosamente. Sei que vocês já estavam na espera da devocional, mas eu ainda estou fora do Brasil, estou na Bélgica e o fuso horário aqui é diferente. Aqui são 5 horas de diferença, mas para a glória de Deus, Ele tem nos dado saúde e discernimento para estarmos aqui todos os dias, propagando esse evangelho do reino, ministrando a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que muda cenários. Talvez você vá ouvir um pouco de barulho, que nós estamos no carro, mas está tudo bem. O importante é que a palavra seja pregada aqui no meio de nós. Eu quero falar com você essa manhã sobre a ressignificação da identidade. Quando Deus ele se apresenta a Abraão, ele diz assim: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ali havia uma marca de Deus sobre Abraão dizendo: eu te escolhi. Mas para você tomar posse do propósito que eu tenho para ti, a tua identidade precisa ser ressignificada. Nós vemos a caminhada de Abraão. Abraão comete erros, comete acertos, tem dúvidas, tem dificuldades. Porque o propósito de Deus tem um propósito para cada um de nós. Mas enquanto não tivermos a nossa identidade moderada, transformada pela graça de Deus, nós não vamos conseguir colocar os pés aonde Ele quer que nós estejamos. E muitas pessoas que fazem mentoria comigo, atendimento, elas querem entender o tanto que eu falo sobre identidade, o que é identidade, pastora, como mudar a identidade. E eu quero falar hoje um pouco com você sobre isso. A identidade é a transformação espiritual de comportamentos, padrões e atitudes. Por exemplo, imaginemos que uma criança ela é oferecida às entidades, ou ela vem de um propósito geracional, e ela tem uma identidade ali marcada pelos traumas, pelos abandonos, pela violência espiritual, psicológica, pelas desconstruções. Ela vai precisar ser ressignificada para que ela possa viver o extraordinário de Deus. O extraordinário de Deus, ele se apresenta quando nós estamos disponíveis a termos a nossa identidade modificada. E o primeiro princípio de ter uma identidade modificada é a entrega, é reconhecimento. Quando eu entendo que preciso ser transformado, porque transformação é um processo diário, não é algo que eu me transformei, pronto, acabou, eu sou isso aqui. Isso não é transformação, isso é falácia. Mas quando eu entendo que transformar-me é deixar a presença, a graça, mudar os meus costumes, os meus hábitos, os meus sentimentos, o meu comportamento, aí sim, eu começo a mergulhar profundamente em uma identidade profética. Eu já contei esse caso para vocês, mas eu já vou contar um pouco mais detalhado, que em outubro de 2025, precisamente no dia 20 de outubro, eu passei por uma situação de choque espiritual, muito choque, algo que mexeu com a minha estrutura moral, emocional, intelectual, material, tudo. E eu fiquei um pouco sem entender com Deus, porque que tudo aquilo estava se levantando sobre mim. E hoje eu entendo que existem propósitos, dores, circunstâncias que nós vamos viver para termos a nossa estrutura modificada. Ossos modificados, o DNA dos ossos, o DNA do sangue, o DNA da carne, o DNA genético espiritual que herdamos. E Deus, às vezes, ele vai usar a dor para que sejamos ressignificados, para que possamos colocar os pés aonde Ele tem preparado e sonhou para nós. Um outro exemplo muito comum que a gente escuta todo dia os pregadores aí falando é como o povo foi arrancado como forte do Egito, teve que passar por processo. Abertura de mar, água sair de rocha, ter que comer as medidas e entender que Deus ia prover no outro dia. E sabe por quê? Porque Deus estava quebrando o DNA de escravos, porque muitos nasceram no Egito,
morreram, os familiares nasceram, e a mente deles era formatada em escravidão, em açoite, em maus tratos. E muitas das vezes fomos tão adaptados a sermos maltratados que não conseguimos lidar com as bênçãos que Deus tem para nós. Não conseguimos enxergar as bênçãos como bênçãos. Tratamos as bênçãos de qualquer maneira, as pessoas que Deus coloca do nosso lado para nos auxiliar de qualquer maneira. E sabe por quê? Porque a nossa mente ainda é uma mente implementada dentro do sofrimento que fomos montados. E é necessário demais que Deus ressignifique a nossa identidade. E eu estava falando com uma amiga que está aqui do meu lado, a Vânia, e eu estava falando para ela que eu tomei um susto. Porque ontem nós tivemos uma loja e eu vi uma blusa rosa que estava com pérolas. E eu falei, nossa, que blusa linda. Eu pensei, nossa, até o dia 19 de outubro, eu jamais usaria uma blusa rosa de pérola. Então eu me dei conta de como a minha identidade foi transformada. Como Deus tirou uma identidade e mudou outra. E eu já estava liberta, já estava, graças a Deus, muito bem. Mas tem identidades que terão que ser mais profundas para que possamos atingir aquilo que Deus preparou para nós. Para que possamos acessar os ambientes que Deus tem para nós. Aprenda uma coisa. Tem muitas oportunidades que vão cair das tuas mãos porque você não aprendeu a ter comportamento. Deus, quando nos convoca a viver um sonho, uma terra prometida, Ele primeiro vai te convidar a se moderar espiritualmente, materialmente e intelectualmente. E enquanto você não aprender a ter comportamento, você vai ficar girando em ciclos. Comportamento de entrar, comportamento de sair, sabe? Parar de ficar olhando só para o teu umbigo. Parar de ficar viciado em autoafirmação, em validação. Ter uma identidade transformada é deixar todas as escamas espirituais e aderir à proposta de Deus. É ser quebrantado mesmo na presença. É perder os valores que você carregou até hoje para carregar o caráter de Cristo. Ah, pastora, mas eu já tenho o caráter de Cristo. Então é mais fundo que Ele quer te levar. É mais fundo que Ele quer que você mergulhe. É profundo o que Ele quer fazer na tua vida. E quando Ele tem algo profundo para fazer na tua vida, nada que está em você vai ficar de pé. Ele vai mudar tudo que está em você. Os teus sonhos serão quebrados, porque os planos dele são maiores. O teu comportamento será modificado. A tua visão, a tua audição, a maneira como você fala com as pessoas. Quantas oportunidades você já jogou fora por conta do teu eu? Porque o meu ego, porque o meu eu, porque eu entendo, porque eu faço, porque eu aconteço. Tolo, tola. Os tolos é que gostam de ficar medindo força. Os sábios não. Os sábios escutam. Os sábios evoluem. E se Deus está te convocando a mudar uma identidade é porque Ele tem um projeto grandioso para você. E você tem jogado o projeto fora, sabe por quê? Por causa de ego. Por causa de feridas. Quebre as feridas antigas. Permita que o Espírito Santo transforme o teu DNA e vai doer. Dói. Ele vai mexer no teu sangue, Ele vai mexer nos teus ossos. E quando Ele começar a mexer nos teus ossos, Ele vai mexer na estrutura hereditária. Ele vai mexer no sangue do pai, da mãe, mas já morreu, não importa. Mas você foi gerado por alguém. Ele vai mexer no sangue. Ele vai mexer no comportamento, Ele vai mexer no subconsciente. As memórias afetivas que você carrega dos antecedentes. Ele vai mudar tudo o que está de pé. Inclusive, não se espante. Quando a sua identidade começar a ser transformada, se Deus arranca pessoas ao teu redor. Porque existem pessoas que vão caminhar conosco quando temos a própria identidade. E existem pessoas que serão enviadas pelo céu quando nós aceitamos a identidade do reino. E essas pessoas virão para nos confrontar realmente do que somos. A nos levar a um lugar correto, a mudar a nossa mentalidade, a nossa diligência emocional. Mas enquanto eu carregar o meu eu, Jesus não pode fazer o que Ele sonhou para mim. E o que eu quero dizer para você hoje, levante-se e se propague para viver o novo de Deus. Se lance na estrutura do céu. Deixa Ele mexer teus ossos, teu sangue. Vai doer mesmo. Porque ninguém muda de identidade se não tiver dor. E talvez Deus vai usar alguém para te ferir. Talvez Deus vai usar alguém que vai passar na tua vida e vai machucar você. Vai ferir você e você vai dizer assim: por que essa pessoa fez isso comigo? Eu não merecia isso. Mas talvez Deus está usando alguém para tirar você da zona de conforto. Talvez alguém
rompeu com você uma aliança. Talvez você foi destituído de um trabalho, de um cargo. Mas quando você tem Deus, você não está preocupado com isso. Você está preocupado em revalidar a sua identidade. Então, que você possa entender que o novo de Deus precisa chegar para você, mas o velho precisa ser apagado. Deus vai apagar o velho. Eu não estou falando de... Não. Ele vai apagar o velho através da dor que você vem vivendo. E se você está disponível a apagar o velho, você vai escrever nos comentários: eu apago o velho, porque o novo tem que chegar. Que Deus abençoe. Se você quer ser mentoreado por mim, o telefone está na bio do Instagram, tá? Vai lá na bio do Instagram, mande a sua mensagem, tá bom? Que você quer viver o novo de Deus. Você quer fazer uma mentoria comigo? Se você quiser informações sobre livro, cursos, estão na bio do Instagram. Se não conseguir, mande mensagem para a assessoria. E que Deus abençoe vocês de maneira poderosa e grandiosa, em nome de Jesus Cristo.